Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29. Parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti, ó Deus, porque podemos, ó Deus, estudá-lo, ó Deus. O Senhor nos deixou palavras de vida, palavras que nos exortam e que nos levam, ó Deus, a conhecer mais de perto, Senhor, o Teu reino, a Tua justiça, a Tua verdade, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja falando conosco nessa noite, ó Deus, falando ao nosso coração conforme a necessidade de cada um de nós, ó Deus, e principalmente conforme a Tua vontade, ó Deus, para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre algumas parábolas do reino. A parábola da semente que germina secretamente, ou a parábola da semente. O texto começa dizendo: o reino de Deus é assim como esta semente. A parábola da semente é uma história bem simples. Os irmãos perceberam, na semana passada tinha uma parábola um pouco mais complexa, com alguns detalhes, com partes de história. Aqui você percebe que é algo bem simples, sem muitos detalhes. Fala sobre o semeador, uma semente que é plantada no solo e ela cresce. Esse semeador dorme, levanta e depois ele vai lá e colhe. Não tem muitos detalhes. Não se ouve muito a respeito do solo, preparação do solo, a chuva caindo, necessidade de um fertilizante. Sobre a vida do lavrador também nós não sabemos muito sobre a vida dele. Sabe que ele dorme à noite, desperta pela manhã. No tempo da colheita ele vai colher. Qual é a ênfase então dessa parábola? A ênfase que nós enxergamos aqui está na semeadura, germinação e na ceifa. São as três palavras que aparecem aqui: semeadura, germinação e ceifa. Nós sabemos que o fazendeiro, ele não era um homem ocioso, ele tinha outros trabalhos, outros afazeres. Mas ele não é o responsável pelo crescimento dessa semente. Isso fica muito claro aqui. Quando diz que ele dorme, levanta, no finalzinho do versículo 27 diz: não sabendo ele como. E aí é a dica para o centro dessa parábola, que é a providência de Deus. Não sabendo ele como. Deus é quem providenciará tudo, a chuva. Deus é quem controla os elementos da natureza. Desde o momento em que ele lança a semente, esse lavrador, ele precisa confiar em Deus, que vai dar o crescimento e que vai dar a sequência aí. A semente vai absorver a umidade, vai inchar, vai brotar, vai crescer. As plantas começam lá a aparecer, né? A espiga, até o momento da colheita. O fazendeiro sabe que isso vai acontecer, mas ele não pode explicar esse desenvolvimento. Ele é apenas o lavrador. Deus tem o controle de todas as coisas. Essa parábola, então, por ela ter essa introdução que diz: o reino de Deus é assim como, ela dá a ideia de que
Da mesma forma que uma semente que é plantada, e essa semente, por ter sido plantada, por ter sido lançada, ela vai sim crescer, e um dia chegará em que ela vai ser ceifada, no sentido de que esse fruto vai ser colhido. É uma comparação bem clara do que é o reino de Deus nas nossas vidas. Nós recebemos a semente, o Evangelho, a palavra. E essa palavra, não sabemos como ela vai desenvolver, ela vai crescer, nós vamos crescer até o dia em que estivermos prontos para a colheita. Essa colheita é positiva, para estarmos junto com Deus, nos céus. Nós encontramos na Bíblia outras parábolas que falam sobre semente, sobre o reino de Deus, mas cada uma tem uma aplicação específica. Nós falamos rapidamente sobre a parábola do semeador, há algumas semanas. Fala que uma semente caiu num solo e deu fruto. A parábola do grão de mostarda também fala sobre uma semente. O reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. São comparações que precisamos meditar, um pouquinho nelas, mas todas estão falando sobre algo bom, algo que começa, uma simples palavra que é lançada, que é essa semente, como uma palavra, e ela vai crescer nas nossas vidas. A ênfase da nossa parábola hoje está na ação de Deus, que ela é certa, embora invisível e incompreensível a nós. A ênfase da nossa parábola hoje está na ação de Deus, que é certa, embora invisível e incompreensível a nós. Semeadura, germinação e ceifa. Cristo semeia o seu reino, e Ele também nos chama para ser semeadores. Se a gente fizer a pergunta, quem é o semeador? Alguns podem dizer, semeador é Cristo. Tem alguns comentários que interpretam a parábola simplesmente dizendo isso: Cristo semeou, e na ocasião certa virá a sua ceifa. Essa semente germinando se refere ao trabalho invisível do Espírito Santo na igreja e na alma de cada um. Então, esse comentário leva tudo para Cristo. Cristo semeou, e essa semente que Cristo semeou, que é a palavra, é o próprio Espírito Santo que vai fazê-la crescer até o momento em que nós ou partimos, morremos e estivermos com Jesus, ou o momento da ceifa, da segunda vinda de Jesus. Mas eu disse que podemos também ser os semeadores. Se nós voltarmos um pouquinho para a parábola do semeador que eu disse há pouco, eu disse que a semente, ela é plantada quando ela é plantada no solo bom, ela faz o quê? Produz frutos. E lá diz a 60, a 100, a 60 e a 30 por um. Eu não entendo muito bem de agricultura, mas essa é a ideia. Se você planta uma semente, ela vai crescer e aquela vai se multiplicar, podendo gerar muitas outras sementes. Então a ideia aqui é que Cristo coloca a semente no nosso coração, e nós, como filhos de Deus, vamos ser os semeadores a partir daí. Nós vamos levar essa palavra a outros e a outros, muitos outros. Pensa na criação. Deus criou o homem, e depois Ele deu ao homem a capacidade de reproduzir, e esses continuaram. Quando Deus nos salva, nós somos salvos, transformados, e nós também semeamos a palavra, e essa palavra vai se multiplicar. Calvino, ele pegou muito essa parte, ele pregou essa mensagem, esse texto, falando a respeito dos ministros, dos pregadores. E ele fala o seguinte: os pregadores não devem desanimar quando não vêm resultados imediatos. Devem ser pacientes, recordar do processo de germinação que acontece na natureza. Então ele fala, o pregador deve olhar para a natureza. Como que faz o lavrador? Ele planta, e ele dorme, e ele acorda, e ele dorme, e ele espera. O pregador deve pregar a palavra, anunciar a palavra, e deve voltar para os seus outros afazeres, com confiança, porque quem vai fazer com que aquela semente venha a produzir é o próprio Deus.
na capacidade do pregador. Essa semente ela produz, porque Deus a faz crescer, a faz germinar. Então, Calvino continua dizendo, não devemos gastar, se inquietar, se agastar, mas proclamar essa palavra e aguardar o tempo certo. E ter coragem de continuar a obra, confiante, mesmo se ainda não viu nada, né? Já pensou, o lavrador lança a semente, passa 2 dias, ele vai lá ver, não nasceu nada, vou parar de semear. Ele tem que lançar dia a dia toda a sua semente, trabalho constante. O trabalho dele é plantar a semente. Deus dará o crescimento. O fruto é o resultado da semente. Esse resultado está garantido por Deus. É Deus que vai dar esse crescimento, que vai dar essa continuidade. Lançar a semente, sabendo que o dia da ceifa chegará. Mas eu acho interessante também nós fazermos uma aplicação pessoal. Vamos voltar aqui. Disse ainda, o reino de Deus é assim, é assim. Cristo plantou essa semente no nosso coração. Ou um pregador, Cristo usou um pregador, uma palavra para plantar uma semente no nosso coração. Essa palavra vem sobre nós. E às vezes nós, de certa forma, desanimamos, porque aparentemente a palavra não pegou, né? Não está crescendo na nossa vida. Talvez nós desanimamos pelos resultados que nós estamos vendo na nossa vida. Ouvimos falar tanto sobre o reino, sobre a santificação, e você olha para a sua vida e você fala, mas essa semente está dura, né? Está duro de nascer. Mas eu volto a falar a mesma frase que falei há pouco. O fruto é o resultado da semente. O fim está implícito no começo. Lembra a passagem que muitas vezes os pregadores usam? A palavra não volta vazia. Essa semente que ela foi plantada, muitas vezes a gente não sabe, mas no momento certo ela vai germinar. Quantas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades, por algumas situações, e nós lembramos uma palavra que foi pregada há tanto tempo? Ou quantas vezes nós ouvimos já uma palavra várias vezes, e de repente em um momento aquela mesma palavra volta e ela brota, e ela faz sentido na nossa vida, ela age na nossa vida. O Espírito Santo faz essa semente explodir na nossa vida. Nós não devemos desanimar. O grande problema é se você ainda não recebeu essa semente, se nós ainda não temos a Cristo. Mas se nós temos a Cristo, o resultado está implícito. O infinitamente grande já está ativo no infinitamente pequeno. É infinitamente pequena essa sementinha. Lembra da parábola do grão de mostarda? Ela pode ser pequenininha, mas o resultado dessa semente do Evangelho na vida de uma pessoa, ela é grandiosa. Nós não sabemos quando, como. Eu creio que existem plantas diferentes que têm tempo diferente, né? Creio não, eu tenho certeza, só não sei falar qual planta que tem a sua diferença. Mas cada um de nós recebe essa semente e ela vai crescer, mas ela vai crescer muito, e no tempo de Deus. E aí não há como não lembrar de Filipenses 1,6: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós temos que ter confiança. Lembra o que eu disse? Qual que é o centro dessa parábola? A ação de Deus que é certa, a providência de Deus que é certa. Hoje de manhã nós começamos a estudar na escola dominical bem esse assunto, né? Por vezes quase que eu repeti que eu iria falar à noite sobre o mesmo assunto, mas sobre a ação de Deus, a providência de Deus. Estamos estudando o livro de Esther, e lá fala, né? Uma mulher simples, humilde, de repente, por um descuido do rei, que lá se embebedou e quis expor a sua mulher, Vasti,
e ela não aceitou lá a proposta de desfilar, ele perdeu essa mulher. E na hora que era para trazer uma outra, Esther foi chamada. E a gente percebe então, nessa história, como na história de José, como em tantas outras histórias, os caminhos, né? Mas incompreensíveis a nós. Mas quanto mais incompreensível, mais nós somos chamados a confiar em Deus. A nossa história não terminou. E a nossa história, ela pode passar por tantos lugares. E às vezes, aparentemente, não existe nada, né? Mas no momento certo, Deus dará o crescimento. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. É uma mensagem, é uma palavra de confiança em Deus, de confiança de que a colheita chegará. A manifestação do reino de Deus, ela vem após o ministério da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer na palavra. A vitória está assegurada, a colheita se aproxima e chegará com certeza o momento apropriado, decidido no plano eterno de Deus. A colheita se aproxima, chegará com certeza no momento apropriado, decidido no plano eterno de Deus. Uma das estratégias do inimigo é tentar realmente nos desanimar, tirar o nosso foco. E a gente vê com tristeza quantas pessoas se afastam da igreja por problemas na igreja. Quantas pessoas se afastam da igreja por problemas pessoais, né? Às vezes falam que o problema é da igreja, mas é problema pessoal. Não está bem com Deus. O inimigo quer que você pense que você é igual a uma pessoa comum do mundo, que não tem vida. Mas nós devemos pensar como alguém que recebeu a semente da palavra, de poder, a semente que Deus faz crescer, germinar. E precisamos estar preparados. Precisamos estar juntos com Deus, ouvir a palavra de Deus, seguir os caminhos de Deus. Joel 3,13 diz: lançai a foice, porque está madura a seara, o grande dia está por vir. Mais uma vez, aqui não está falando de morte, de pecado, não. Está falando de maduro, de fruto que vai ser útil, que vai ser colhido, e esse fruto vai ser aproveitado. A nossa vida tem que estar baseada neste caminho, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar viver sobre o que a palavra de Deus diz ser o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como uma semente que é lançada na terra, que vai germinar e que vai ser preparada para a ceifa, quando o fruto estiver preparado. Em que estágio nós estamos? Em que estágio você está? O quanto nós já estamos ali naquele brotinho crescendo? Nós devemos estar sempre próximos de Deus, clamando ao Senhor, pedindo para que Ele venha nos desenvolver. Talvez estejamos sem paciência, né? Dizendo: mas ainda não estou preparado. Mas que nós possamos confiar em Deus. Tiago 5,7 diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
Nós temos que ser pacientes, tanto em relação ao nosso irmão, em relação àquela pessoa que nós pregamos o Evangelho, como em relação à nossa vida. Nós temos que ter confiança no agir de Deus, nas pessoas mais difíceis, que nós podemos chamar de difíceis, que são aqueles pequeninos, as coisas loucas do mundo que envergonharão os sábios. E nós temos que ter paciência em relação à nossa própria vida e confiança. E às vezes nós não conseguimos enxergar a ação de Deus na vida do outro porque nós não temos visto a ação de Deus na nossa vida. E nós aí julgamos, o outro não vai conseguir nada, o outro não vai mudar. Porque será que nós não estamos mudando? Pelo contrário, irmãos, quando nós encontramos o que Deus está fazendo na nossa vida, a mudança de Deus na nossa vida, o quanto éramos pecadores, o quanto estávamos distantes de Deus, o quanto nós caminhávamos para um lugar totalmente fora de Deus, que era a nossa vontade, e Deus nos colocou no caminho, a gente tem que olhar para o próximo e falar com esperança, olha, Deus pode mudar a vida dele, porque eu era muito pior do que esse sujeito aí, e Deus mudou a minha vida. Essa é a confiança que nós devemos depositar, porque o fim está implícito no começo. Qual que é o começo? É a semente, a pregação da palavra. Você pregou a palavra aos seus filhos? Confie em Deus, Deus vai fazer esse evangelho crescer. Você pregou a palavra a alguém? Confie em Deus. E ore com confiança, pedindo para que Deus desenvolva essa semente. Eu creio que o lavrador deita e levanta, mas ele não deixa de lembrar que é Deus que está no controle. Ele ora, ele pede a Deus pela sua plantação, pela sua colheita, ele pede a Deus. Devemos clamar a Deus, confiados em Deus. Deus está no comando, determina quando é chegado o tempo da colheita. E é interessante que em Mateus 24:36 diz que ninguém, nem mesmo Jesus sabe o dia e a hora, mas Ele estará presente no dia dessa colheita, a colheita da semente, que cresce e desponta para o reino de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. E a palavra de Deus tenha significado para você, possa te ajudar nessa semana, você possa entender a ação de Deus nas pequenas coisas, nos acontecimentos. Não se deixe distrair por tantas atividades, por tantas coisas. Que nós possamos nos voltar para a palavra, buscar a presença de Deus, e Ele nos fortalecerá a cada dia. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor, nós te louvamos por tão grande salvação, ó Deus. Nós te louvamos porque o teu reino, ele não é como o reino deste mundo, que demonstra ser tão grandioso, mas no fundo é um tesouro perdido, onde os ladrões podem roubar, a traça vai destruir, ó Deus. O reino do Senhor, ó Pai, embora parecendo pequeno nas nossas vidas, a presença do Senhor, ó Deus, ela é tudo para nós. E quanto mais nós buscamos o Senhor, Deus, mais nós podemos crescer, mais nós podemos frutificar, mais nós estamos perto do grande dia em que o Senhor Deus nos levará para junto de Ti, Deus. Ó Deus querido, que o Senhor não permita que venhamos desanimar, Deus, mas que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. E pedimos que a Tua palavra venha frutificar, ó Deus, no nosso meio, na vida dos nossos irmãos, nesta igreja, ó Deus. Ó Pai amado, que possamos nos alegrar vendo pessoas crescendo em glória, crescendo no conhecimento do Senhor. E assim, ó Deus, as nossas vidas estejam mais e mais perto de Ti,
mais perto da verdade, ó Deus, mais perto de estarmos com o Senhor, ó Deus, e assim também possamos anunciar este Evangelho, influenciar outras pessoas, semear essa semente maravilhosa, ó Deus. É isso que nós te pedimos, ó Deus, nós somos gratos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.